Primeiro eu queria agradecer o DVD por ter me convidado para falar pela segunda vez do DVD. Eu falei acho que em 2011 também, sobre programação funcional. Então esse ano eu vou falar sobre programação reativa. Tá? Tô na frente do slide, tem que me posicionar melhor aqui. Primeiro uma referência para Breaking Bad, aí, em memória. Esse eu respondo nesse handle aqui do Twitter, quem quiser falar comigo. Qualquer coisa minha também é /Rodrigo Vidal, alguma coisa assim. GitHub e tal. Então, eu vou falar o seguinte, como nós usamos eventos hoje? Como linguagem eu vou usar o C# aqui, eu acho que as pessoas vão conseguir estar mais familiarizados. Então, assim é como eu declaro um evento hoje. Eu declaro aqui o word event, estou usando um action, né, que na verdade é um delegate no C#, que está simulando aqui uma função que recebe um int e não retorna nada, e a gente está chamando o nome dela de e. Como é que eu publico esse evento? Eu chamo e com o valor 42 aqui, do tipo inteiro, certo? Porque nós dissemos que a action é do tipo inteiro. Como é que eu faço o subscribe de um evento hoje? Eu falo mais igual e passo uma lambda expression, beleza? Qual o problema disso? É horrível isso. Breaking Bad até o final. Para resolver esse problema, o problema de como nós usamos eventos hoje, Eric Meyer, da Microsoft, criou um framework chamado Reactive Extensions, ou para os íntimos RX, há poucos anos atrás, e agora ele saiu da Microsoft, né? Então, o que é o RX? O RX é Observables, acabei de chutar alguma coisa, Observables mais Link mais Schedulers. O que é cada uma dessas coisas, né? Primeiro, Observables é um conjunto de tipos que representam strings de dados assíncronos. Nada mais que isso. Que é um observable representa strings de dados assíncronos. O que é o link? É um conjunto de operadores para realizar consultas em cima de strings de dados síncronos e assíncronos, mas no nosso caso aqui, assíncronos. E o que são os schedulers? São um conjunto de tipos que nós usamos para parametrizar a concorrência. Ou seja, esses tipos vão dizer como o framework vai usar a concorrência internamente. Tá? Antes disso, eu sempre uso esse slide aqui nas palestras, que é o seguinte, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Haskell. Esse slide foi feito pelo criador do Haskell. Ele fala o seguinte, o quão uma linguagem é segura e o quão ela é útil. O próprio criador coloca a Haskell como uma linguagem bastante segura, só que ela é pouco útil porque ela é difícil de usar para a maioria das pessoas. E em termos de utilidade, nós teremos aqui C#, o Link e todas as outras linguagens, VB, Java, Python, Ruby, tudo estaria aqui. Bem pouco seguro, mas bem útil. E o movimento que ele diz que estão acontecendo com as linguagens é elas estarem caminhando para esse nirvana aqui, que ele chama, que seria um híbrido de segurança com utilidade. Tá? Então, para a gente falar como isso acontece, a gente tem que falar de programação funcional bem rapidamente. O que é a programação funcional? De maneira bem simplória, é você usar funções para modelar o seu sistema. Ao invés de você usar objetos, como nós usamos hoje, você usa funções, que te dão várias habilidades interessantes para você modelar software. A principal característica de linguagens funcionais é que todas elas suportam funções de alta ordem. O que são funções de alta ordem? São funções que recebem outras funções como parâmetro, ou que retornam funções, que retornam funções. Então, por exemplo, você tem lá no C#, você recebe um func, né? Vocês já viram isso? Ou você recebe um bloco no Ruby. E aí você executa essa função dentro do seu método, né? Porque é orientado a objeto, você recebe um objeto que representa uma função e ali você está passando uma função ou um método como parâmetro, um delegate, na terminologia do C#. Então, como foi implementado funções de alta ordem no C#? Usando o link. O que é o link? Language Integrated Query. Foi introduzido no C# pelo Eric Meyer, o criador do C#, baseado num paper de um cara de programação funcional muito famoso, que é o Philip Wadler, que ele descreve exatamente essa linguagem, que ela tem duas formas, né? Query syntax, from, c, in, alguma coisa, select, e tem a versão em forma de lambda expression, né? Ou extension method, como é implementado no C#, que é select, where, que ele mapeia para filter, né, para map, para você realizar operações desse tipo. Acho que todo mundo aqui usa alguma linguagem que tem suporte a filter. Por exemplo, chega uma lista, dá ponto filter e passa uma condição, por exemplo, um predicado, né, que você quer que
que a lista que seja retornada corresponda a esse predicado, né? Então, eu digo que o link é a redenção do C#. Porque a partir disso, o C# deixou de ser uma linguagem meramente funcional e foi adicionado na versão 3 dela elementos de paradigma funcional. Porque o Eric Meyer, que trabalhou nisso, ele era um Haskeller antes de ir para a Microsoft para trabalhar no VB e no C#. Então, esses elementos vieram de lá. Tá? Então, agora a gente vai falar de Pool-Based Collections. O que é? Eu estou usando collections de uma maneira bem genérica. Quem aqui já usou IEnumerable no C#? Ou sequence em outras linguagens? Ou alguma... Geralmente é uma implementação lazy de uma lista, uma abstração mais alta assim, que eles usam para você tratar uma lista. Aí cada linguagem implementa de uma forma. Como é que é no C# o IEnumerable? Você tem uma interface chamada IEnumerable, você tem um método getEnumerator, que retorna um IEnumerator de T. Você tem uma outra interface chamada IEnumerator, né, que você precisa retornar ali, que ela é IDisposable, e ela tem um método e uma propriedade. Uma é o moveNext, que não recebe nenhum parâmetro, retorna um booleano, e você tem o current, que não recebe nada e retorna um T. Certo? E aqui o método disposable a gente não vai falar muito dele. Então, o que é o getEnumerator? É o initial handshake, vamos dizer assim, para iniciar lá a lidar com o meu IEnumerable. Depois, o que importa é isso aqui. Se você reparar, o moveNext, ó, call when want next value. Quando eu quero um novo item da minha coleção, quando eu quero ir para o próximo item, eu chamo moveNext. O que isso aqui faz? Ou ele retorna, no caso, o current, né? Ou ele retorna nada, ou ele recebe nada e ou ele retorna T, ou ele não retorna nada, ou ele retorna uma exception. No C# é difícil você conseguir modelar que ele tem esses três tipos de retorno. Alguns, por exemplo, a exception está implícito, né? Dentro do seu mecanismo de tipos ali, você não tem explicitamente, como no Java, que você tem o throws lá, que você está dizendo explicitamente que aquele método lança uma exception. Por outro lado, isso tem um problema. Eu vou usar bis para exemplificar o IEnumerable. Certo? Então vamos voltar aqui para Pool-Based Collections. Qual o problema do Pool-Based Collections? Vamos supor que aqui eu tenho uma coleção, são 4 bis azuis. E aí eu vou lá e vou dar um getEnumerator, né? Vou para cá, vou dar um getEnumerator nessa coleção aqui. Depois eu vou iterar nessa coleção como? moveNext. Beleza? Eu dou um moveNext, por exemplo, estou em nenhuma, dou um moveNext, vou para o primeiro item. Dou um current, pego ele. Beleza? Tenho o valor, tenho acesso. Eu não tiro ele daqui, mas eu tenho acesso a esse valor. Só que qual o problema disso? Preciso de um voluntário. Voluntário. É o seguinte. Não, pode ficar lá. É o seguinte. Você vai falar, a gente der o getEnumerator, aqui, vai lá. getEnumerator nessa parada. getEnumerator. Aí você vai falar, Vidal, moveNext. moveNext. Aí você vai pegar o current, certo? Aí você vai me pedir o current. Só qual o problema disso? Isso aqui é uma operação síncrona. Ele está bloqueando o acesso. Eu não consigo, ele não está assinando para mim. Então, eu vou lá levar para ele. Ó. Levei para ele. Pede de novo. moveNext, current. Aí eu vou levar, só que eu posso estar fazendo outra coisa, né? O cara começa a conversar aqui comigo, eu demoro para entregar para ele. Por quê? Porque isso aqui é síncrono. Ele me pede e ele espera que eu responda. Então, quando eu estou a fim de responder, eu respondo. Quando eu estou livre para respondê-lo. Esse é o IEnumerable. Agora, a gente vai falar de uma outra interface chamada IObservable, que é, como a gente viu, é um dos cores do Rx. Diferentemente do IEnumerable, o IObservable ele tem um método chamado subscribe, que recebe um IObserver de T. E ele é IDisposable. Tá? E tem outra interface aqui, IObserver. Só que, em vez de ela ter um moveNext, ela tem um onNext. Ao invés de ela... Lembra que a gente tinha aqueles 3 casos? Olha os 3 casos aparecendo aqui. onNext, onCompleted e onError. Só que o o Eric Meyer percebeu é que essas interfaces elas são duais, matematicamente. O que ele fez, basicamente, é... Por exemplo, se alguma coisa recebe T e não retorna nada, o dual dela, o que ela faz? Recebe nada e retorna T. Beleza? É o inverso. O inverso, dual. O Eric Meyer percebeu isso. E nem no Goff, né, que é aquele livro de padrões de projeto, o padrão iterator e o observer
não estão nem na mesma categoria classificada. Então, o grande mérito do Eric Meyer é ter percebido que ele consegue modelar um observer como se fosse um iterator revertido, né? Ou um dual do iterator. Então, é o seguinte, qual é a diferença, então, Vidal, do iObservable? Qual é a diferença lá? Usando bis, agora nós vamos usar bis brancos para representar o iObservable. Aí eu vou usar o Glauber novamente como coisa, aí ele vai me falar, ó, Vidal, você vai fazer um subscribe nesse observer. Só que ao invés de ele me pedir move next, ele vai falar on next. Só que eu posso não ter essa pilha aqui. Ela não está na minha mão ainda. Esses valores vão surgindo. Por isso que é reativo. Então, por exemplo, apareceu esse bis aqui, eu falo, ó, Glauber, apareceu outro, Glauber, apareceu outro, Glauber, apareceu outro, Glauber. É reativo. Isso aqui é assíncrono. Quando eu recebo, eu notifico ele. Apareceu outro aí? Apareceu outro. Aí, ó, brotou mais um. É reativo, é assíncrono. Uma é bloqueante, a outra é não bloqueante. Isso está rodando num scheduler separado, não está na mesma... Pode ser que esteja ou não na mesma thread, mas não vai bloquear o acesso a ele. Ele não tem que ficar esperando que eu retorne. Ele me assina e quando eu estiver pronto, eu mando para ele. Então, esse aqui é o gráfico do Rx, da dualidade do Rx. Aqui a gente tem 3 coordenadas, tá? Concorrência, ser um modelo pull ou push, IEnumerable, IObservable, IQueryable. Vocês já viram o IQueryable quando você faz uma... Por exemplo, quando você transforma alguma coisa para SQL, como o Link consegue transformar para SQL, usando iQueryable, no Observer você consegue fazer coisas poderosas como Link to PowerShell usando IQObservable. Tá? Então, esse é o Rx. Esse aqui é a logo do Rx. Tá? Aí eu botei aqui uma outra referência para Breaking Bad. Say my name. Né? Rx. Então, qual é a diferença, então, Vidal, de usar eventos e observables? Tá? Observables são composicionais, eventos não. O que isso significa? Aí agora eu vou para código, que nem todo mundo gosta de slide, então botei... A gente tem que esperar, né? Esse processo aqui é tenso. Aqui tem um exemplo que está no channel, que é um exemplo do Channel 9, que é o seguinte: eu quero ter esse output aqui com resposta. Todo mundo enxergando? Não, né? Quero ter esse output aqui com resposta. The reactive extensions are 10, the reactive extensions 10 are 313. E a mesma coisa embaixo, só que um eu vou usar eventos, o outro eu vou usar observables. Aí é o seguinte, eu estou na frente, né, provavelmente, da galera. Então é o seguinte, eu estou fazendo aqui um console write-line. Primeiro eu acho que eu vou rodar, que é mais fácil para vocês terem uma ideia melhor do que está acontecendo. Não, eu tenho que setar o Startup Project certo. Oi. Não, não precisa não, cara, obrigado. Vou rodar aqui de novo, eu estava com um projeto setado errado. Olha só, escreveu aqui, the reactive events, the reactive 10 extensions 3 are 13 e a mesma coisa embaixo, tá? Só que qual é a diferença? Para fazer isso com eventos, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma classe aqui chamada events, que é minha, eu defini. Tenho 2 handlers aqui. Um é um test handler, que escreve na tela, e o outro é um length handler. Um escreve o texto, o outro escreve o tamanho do texto. Aí eu venho aqui e falo, ó, eventos, quando o text change, né, estou assinando esse evento aqui, text change mudar, faz isso, escreve na tela, né? Então depois eu vou lá e falo, ó, o texto mudou. Escreve, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o the. O texto mudou novamente, o que ele vai fazer? Escrever reactive. Deixa eu tirar o mouse da frente aqui. Aí depois eu assino o outro evento, que é o length handler. Aí, quando esse texto aqui mudar, o que ele deveria fazer? Escrever o tamanho desse texto. Certo? Aí ele vai escrever 10 lá. Lembra? Extensions 10. Texto mudou? R. O que ele vai fazer? Vai escrever 3 depois. Depois eu desassino esse evento e faço outras mudanças. Só que o mais interessante, e o observable é muito parecido se você olhar aqui, o uso. Bem parecido. Text changer é um text changer de tal, só que ao invés de desassinar o do dispose no objeto, tá? Mas o que importa é o seguinte,
eu quero implementar um evento em função do outro. Por exemplo, quero dizer assim, mudou a palavra, então já vê se mudou o tamanho e fazer alguma coisa. Então, eu consigo definir um em função do outro. Usando aquela maneira que o Heisenberg estava dando um tiro na cabeça, seria mais ou menos assim se você não roubar muito a implementação. Deixa eu aumentar. Seria mais ou menos assim, ó. If, len, null, check de null. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Se for null, retorna string empty. Se for diferente de null. Isso aqui é boilerplate que não serve para nada. Se você for implementar, aí aqui eu tenho assinando os eventos, ó, tá? Eu dou assino, tal, faço um teste para null aqui. Um monte de boilerplate. Se eu for fazer isso com observables, olha que bonito. Quem aqui já usou link do C#? Bastante gente. Olha o que eu vou fazer. Eu defino um subject aqui, que ele se comporta tanto como um observer como um observable num único objeto. E eu declaro, olha só, text, o que é o length changed? O length changed é uma projeção select ou um map do text changed. E aí eu faço uma verificação aqui, ó, se for nulo, retorna vazio e dou o length. Então o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o length changed, que é um iObservable, em função do evento text changed. Por isso que os observables são composicionais, porque eu consigo fazer select, filter, qualquer coisa em eventos em cima de eventos, strings de eventos, strings de strings de eventos. Tá? Então isso é, para quem não conhece, em programação funcional, a coisa mais importante é você conseguir compor as coisas. Então você, quando usa rex, contribui. Agora foi. Você programa like a boss. Entendeu? Sentado, comendo pipoca, fica tranquilo. Você compõe um em relação ao outro, fica muito fácil de mexer. Aí a pergunta é, link apenas em IEnumerable? Todo mundo que usa C# só faz link em cima de IEnumerable, que é aquela coleção lá que é síncrona, bloqueante. Só que isso não é verdade. Linguagens como Haskell definem as operações do link para diversos outros tipos. Diversos outros. E a implementação não é a mesma. Não é a mesma, mas você tem um conceito, a abstração está lá para funcionar de maneira excelente. O que a Microsoft fez foi colocar o link apenas em coleções, porque é o jeito talvez o mais fácil de você pegar. Então, o que é o Rx? Né? O Rx ele também tem um papel importante dentro do .NET Framework, que é unificar todas as abstrações que o .NET tem hoje, que é IEnumerable. Eu consigo converter um IEnumerable para observable, por exemplo, só fazendo point to observable. Eu consigo transformar um evento .NET comum, aquele event, em um observable. Só falando from event e ele transforma para mim. Então eu não preciso ficar preso a esse modelo antigo de tratamento de eventos, tá? Ele também se integra muito bem com o Task, do Task Parallel Library, com programação assíncrona do C# 5, async, que é o await, mas ele também se integra com um antigo modelo de programação assíncrona do C#, que é o Asynchronous Programming Model, que usa aquela interface async result, e você tem que passar um callback e tal, que era tenso, exatamente. E ele também integra o func, que é o objeto que no C# representa uma função, tá? Então vou para mais uma demo, eu espero que... Não faço ideia quanto tempo eu tenho. Acho que eu consegui ser rápido pra caramba, mas beleza. Deixa eu ir para mais uma demo aqui que eu acho que eu tenho tempo. É, né? Então tá tranquilo. Dá para mostrar todas as demos. Então a questão é o seguinte, modelo unificado. Como é que isso funciona? Vou mostrar essa outra aqui primeiro. Unified Model. Não, é isso aqui. View Code. Olha só, que bacana isso, que interessante. Aqui eu tenho um form load. Como a gente sabe, o modelo form load usa o modelo antigo, né? O Windows Forms, aqui é uma aplicação Windows Forms que eu estou mostrando. Ele usa o modelo antigo de eventos porque isso está incrustado dentro do .NET. E olha o que eu estou fazendo aqui, cara. Usando o link, query syntax do link, from event in
observable, acho que eu vou aumentar um pouco, né, pessoal lá de trás para poder enxergar melhor. Observable, ponto, from event pattern. Aí eu passo o test box, digo qual é o evento, tá? E o que isso aqui está fazendo? Está convertendo o modelo antigo, que é o event pattern do .NET, para o modelo de observables. Depois eu seleciono o sender desse evento e pego o texto dele. Depois o que eu faço? Eu vou lá e assino, para que quando esse evento aqui acontecer, eu pegar o valor S e colocar dentro do campo text. Aí eu vou rodar aqui a aplicação agora. Bem simples, aplicaçãozinha. Não é essa, né? Porque eu tenho que setar o projeto de novo. Não é esse aqui. Aí eu tenho um form, tá vendo? Form 1, que tem um test box. Bem simples. Se eu digitar F aqui, ó, o nome do test box está mudando, tá vendo? Ele está reagindo assincronamente ao meu input no text. Quando eu faço o input, o Rx notifica o Windows Forms, o objeto está ali, para fazer essa coordenação. Certo? Então, é fácil de você unificar esses dois modelos de programação. Tem um outro exemplo aqui, que é mais complicadinho, mas que é o caso, que é um exemplo do Channel 9 também. Eu recomendo muito que quem se interessa por Rx, é só acessar o Channel 9, tem milhares de vídeos lá, milhares. Os caras são muito feras. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma aplicação Windows Forms que tem um web service, e conforme eu digito aqui o teste, ele vai lá no web service e traz os dados. É um dicionário. Então, se eu digitar, sei lá, teste aqui, deve me voltar em alguma coisa se a internet funcionar. Viu? Voltou. Tá vendo? Teste D, teste I, tester, teste. Mas como que isso foi feito? Caraca, Vidal, você está usando um web service, a parada está assíncrona e está respondendo de maneira reativa. Como é que é isso? É o seguinte, aqui eu estou usando tanto o modelo que integra com os eventos, quanto com o modelo que integra com Async Programming Model. Então eu tenho um test box, um list box, um form, e aqui eu pego o evento exchanger, do mesmo jeito que nós fizemos no outro caso. Observable.from event pattern, passo o event handler ali, bonitinho. Eu tenho outro método, que é o getSuggestions, que é o que retorna aquele valor que está indo no web service. Observable.from async pattern, aí eu digo para ele que ele recebe uma string, porque o nosso input é uma string, certo? E retorna um dicionário, um dictionary word, né? Não é um dicionário, é um array que eu chamei de dicionário, não sei porquê. E aí eu passo como dois parâmetros o begin match e o end match, que quando você define lá usando o Asynchronous Programming Model, async result e tudo mais, você tem que definir o begin e o end, né? Então, aqui eu estou usando dois métodos que estão definidos aqui dentro, em algum lugar. Aqui, é aquilo que eu estou falando. A gente tem a interface async result, begin match, que recebe uma string, que é o prefixo, um async callback, um objeto que é o estado, e ele faz a chamada no serviço, que é um web service que está declarado aqui na minha solução. E tem um end match também definido aqui, que chama o end match do serviço. Aí tem umas outras coisas interessantes. Tem alguns problemas quando você faz, quando você vai fazer um suggestions, por exemplo, o Google lá, quando você está digitando, ele já vai te sugerindo as respostas. Se você não fizer isso direito, o que vai acontecer? Você faz uma pergunta e se você digitar muito rápido, ele pode nem ter terminado a primeira ainda, e já está fazendo a segunda. Já está fazendo a terceira e, sabe, se a cada dígito, né? Se a cada dígito não, porque é alfanumérico, mas se a cada valor do seu input ele fizer uma chamada no web service, concorda que isso em algum momento vai dar problema, né? Exatamente, entendeu? Então isso é um problema. O Rx ele tem algumas implementações, como por exemplo, throttle, que ele fala o seguinte, só faz a chamada a cada 200 milissegundos, que foi o que eu defini aqui. Sem fazer nada, cara. Você aperta ponto, throttle, dá o tempo que ele vai fazer isso. Distinct until changed, também é muito interessante, que ele retorna uma sequência de observables que contém valores de elementos contíguos distintos. Ele também usa aqui o switch,
que o switch faz? Ele é um string, se vocês olharem o tipo aqui, ele é um observable de observables. Então, ele é um string de strings. Por quê? Se eu fizer essas chamadas uma em cima da outra, ele desconsidera as anteriores. Ele só se importa com a última. A última é o que importa com ele. Então, do switch fala assim, ó, ignora todos os valores que forem passando aí, porque o que me interessa é o último resultado que o cara tá. Se o cara já mudou, o valor anterior dele não faz mais sentido, né? Vamos supor que eu estou buscando por, sei lá, Breaking Bad. Aí eu digito break... Aí, e o B, ele já fez uma busca por B, uma busca por BR, uma busca por BRE, uma busca por BRA, uma busca por BREK. Só qual é que me interessa? Só a última. Então, isso é excelente para você conseguir lidar com esse tipo de coisa, justamente para você conseguir coordenar com facilidade, porque ele já tem esses operadores prontos para lidar com essas situações. Então, é bem bacana mesmo. Eu vou rodar... acho que eu tenho uma parada aqui, que agora que eu lembrei, que ele tem uma aplicação, o Windows Form, mas ele tem uma aplicação console também, se eu não me engano. É isso mesmo, olha só. Se eu rodar aqui, ó, teste, ó, no Text Changer, tá vendo? Ó? Text Changer, teste, lookup, teste. Só que se eu apagar, se eu comentar, provavelmente vai dar algum problema, porque eu não testei essa demo. Essa parte. Deixa eu ver aqui. Se eu deletar isso aqui. Eu vou quebrar o tipo aqui, né? Tá, não vou tentar fazer essa demo, mas depois, se vocês quiserem, a gente tenta fazer fora da palestra, que aí a gente acerta os tipos direitinho para conseguir fazer. Mas o que aquele console mostra é justamente isso que eu estava falando. Você vê ali que quando o texto muda, ele faz uma chamada para cada modificação do texto. E quando você usa esses operadores, você não tem esse tipo de problema. Tá? Então, vou voltar aqui para o PowerPoint. Esperar um tempinho até ele voltar. Está carregando. Então, esse é um modelo unificado. O Rx junta todas as partes soltas do .NET. Tanto a TPL quanto tudo. Tudo que é relacionado à sincronia. Só que qual é o interessante disso? Da onde que veio essa ideia de eventos de primeira classe? No F#, que é uma linguagem do .NET, que é uma linguagem para o .NET Framework, também para CLR. Quem aqui conhece F#? Já ouviu falar alguma vez? Beleza. Quem aqui já escreveu alguma linha de F#? Beleza. Show. No F#, os eventos são de primeira classe. Essa interface iObservable, primeiramente, antes de ser inserida no C#, ela foi inserida no F#, para ver como ia funcionar. Porque no F# ele tinha uma ideia que era o seguinte, ao invés de ele ter eventos funcionais, ele tinha eventos imperativos, que era um outro modelo que o cara que criou o F# pensou. Que eu acho que não é tão interessante quanto o que o Eric Meyer pensou. E depois ele foi e adicionou esse outro tipo. Então no F# você tem duas interfaces, você tem iEvent e iObservable. Só que iEvent implementa o iObservable também. Então você pode usar os dois modelos. Aí eu vou mostrar aqui uma demo de F# rapidinho também. Só para vocês verem como é que funciona quando uma linguagem tem suporte a alguma coisa em primeira classe e quando ela não tem. Fica bem claro, você vê as vantagens e desvantagens de você usar uma linguagem como F# ou não. Lembra que no C#, vou aumentar isso aqui. Lembra que no C# nós tínhamos que fazer ponto, from, event pattern, 10 minutos, ok, tempo de sobra. From event pattern, ficar convertendo do evento do .NET para a linguagem do C# e tal, no F# isso não existe. Não existe. Os eventos no F# são de primeira classe. Então, se você pegar um evento do .NET e fizer um filtro, você consegue fazer um filter direto, sem ter que fazer essa conversão. Ele já faz isso para você. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui o mouse down. Ó, mouse down. Faz um map em todos os mouse downs. Aí eu gero aqui uma tupla com os argumentos x e y, que é a minha posição no form. Depois eu faço um filtro. Ó, eu só quero
aquelas coordenadas, só quero essas coordenadas que tenham a coordenada x maior do que 100 e y maior que algum valor aqui que eu não consigo. 100 também. E depois eu vou e adiciono esse evento no stream. Isso eu estou usando aquela interface events que eu falei que é o modo imperativo de você fazer. No entanto, você também consegue fazer usando observables. Aqui está até um pouco mais complicado, que tem essa partition, que você consegue quebrar o evento. E você faz a mesma coisa, eu faço um merge com outro evento, eu tenho um evento e faço um merge com outro evento. Por exemplo, como é que você faz no C# hoje quando você fala assim, quando esse evento acontecer e esse acontecer, cara, isso é um saco de fazer, um saco de coordenar. Quando dois eventos acontecem ao mesmo tempo. Aqui você faz o merge dos dois eventos, acabou. Quando os dois eventos acontecerem, filtra, faz o map, faz a partição, acabou, você tem o que você queria. Sem fricção nenhuma. Eventos de primeira classe. Só isso, para mim, se você está trabalhando com interface gráfica, já é motivo suficiente para você usar F# na interface gráfica. Esperar voltar aqui, eu tenho uns 7 minutos agora, talvez. Então, resumindo, modelo pool, né? IEnumerable, síncrono, para um elemento. Você quer retornar um elemento. O que você retorna? Um tipo T genérico ou um tipo lazy de T. Se você tem muitos, o que você retorna? IEnumerable. Perfeito? Se você tem um modelo push, assíncrono, se você quer um, o que você retorna? Task. Um task é um valor único. Você vai lá, assíncrono e volta um valor. Se você tem muitos, o que você usa para retornar? IObservable. Não usa task para retornar muitos. IObservable para retornar muitos. Tá? Então, a parada é a seguinte. Rx é a resposta. Mas qual é a pergunta? A pergunta é, como orquestrar strings de eventos e computações assíncronas? Então, remember my name, Rx. Obrigado.